Glória a Deus. Saúdo a todos na paz do Senhor. Amados de Deus, como é bom estarmos aqui, ouvindo a voz de Deus. Aleluia. Desse Deus que a sua voz é inconfundível. Aleluia. Eu cheguei e já cheguei ouvindo as maravilhas que Deus tem feito na vida de vocês. Falar com o pastor Denis ontem, né, quando ele foi nos pegar no aeroporto, e com a Tamires, e hoje com o pastor Paulo e a irmã Maria, é ouvir um pouco da alegria desses servos de Deus, de tudo que Deus está fazendo aqui. E é muito bom quando a igreja tem crente que se alegra com a vitória do povo de Deus, né? Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Bruno, bem como de toda a sua família. Quero louvar a Deus pela vida de cada irmão, de cada irmã. Glória a Deus, que nos adotaram em suas orações. Quero louvar a Deus pelo carinho, pela preocupação da igreja. Eu confesso a vocês, e eu já chego agradecendo, pastor. Eu confesso a vocês que eu digo, Jesus, olhei para Joatã e falei, irmão, passar 25 dias fora de casa. E eu já estava imaginando, meu Deus, como é difícil. Aí, quando cheguei, Tamires disse, olha, o pastor escolheu lá uma casa e vocês vão ficar lá. Gente, eu já estou me sentindo americanizada como vocês, né? Então, eu quero agradecer à igreja esse gesto de carinho. Para quem vive tanto dentro de hotel, ter uma residência assim para a gente passar um período mais longo é um presente de Deus. Quero louvar a Deus pela vida de cada um de vocês. E quero, antes de entrarmos na mensagem, apresentar os livros que nos acompanham. Eu estive aqui o ano passado e vocês já sabem, serei breve. Nós temos, para quem ainda não conhece, o nosso primeiro livro, esse aqui, Vencendo a Tristeza. Esse livro trata da história da personagem Leia. Muitas pessoas que leem esse livro chegam ao ponto de dizer, irmã Aparecida, eu não gostava da Leia. Eu achava ela uma intrusa na vida de Jacó. Mas depois que eu li esse livro, a senhora deu uma outra visão da personagem. Então, falar de Leia é falar de uma vida de superação, de uma mulher que, no momento de rejeição, de dor, no momento de rivalidade, ela encontrou forças em Deus para triunfar e para se sobrepor diante da tristeza. E o Deus de Leia é o Deus dessa igreja. Glória a Deus. Nosso segundo livro, esse aqui, ele já está na 6ª edição, Intercessão, um Clamor Necessário. Esses livros, ele já foi adotado em escola bíblica, né? Escola Bíblica de Obreiros. Esse livro já foi adotado e, para a glória de Deus, nos meus livros já estão em 13 países. Intercessão, um Clamor Necessário foi tema da minha monografia de bacharelado e Deus transformou em livro, né? É um verdadeiro impulsionador para aquelas pessoas que muitas vezes acham que oram muito, né? E para aqueles que têm a certeza de que realmente oram pouco, né? Para você ter ideia, não foi à toa que ficou escrito quando Jesus chega e diz para os seus discípulos, nem uma hora pudestes velar comigo, né? Então, muitas vezes, a gente, quando ora uma hora, se sente um super crente. Orei uma hora. Mas, pelo contexto bíblico, parece que era o mínimo, né? Então, intercessão. Eu costumo dizer que esse livro, ele é, para quem gosta de orar, ele é um biotônico fontoura, né? Dá estímulo, fortalece. E para quem não gosta de orar, eu não sei como é que vocês chamam aqui, mas é um cocorote, né? Um cascudo, que é para o crente aprender a orar um pouco mais. Amém? E esse é o nosso terceiro livro e vocês estão tendo acesso a ele de primeira mão. Eu recebi ele na quarta-feira de tardezinha, já na minha casa. Vocês é a primeira igreja que esse livro está chegando. Para vocês terem uma ideia, lá no Brasil, o lançamento dele ainda vai ser dia 25 de junho, né? 25 ainda do próximo mês, né? Mas vocês já têm ele aqui. Desafios do chamado. Poderia falar sobre vários chamados, mas eu resolvi escolher o chamado de Abraão, o de Moisés e o de Samuel. E como as pessoas sempre têm curiosidade de saber assim como foi que começou tudo na minha vida, o 4º capítulo eu narro um pouco sobre o meu chamado, né? Para que você saiba, Deus me tirou do vale da depressão. Eu fui uma mulher que por quase 2 anos eu passei no vale da depressão. E Deus me fez uma promessa no vale.
Talvez você ache que muitas vezes um quadro que você está atravessando, ele é tão irreversível ao ponto de, quando Deus falar, você não crê. Mas aqui eu narro um pouquinho. Nesse livro também, Desafios de Chamado, ele tem um quadro chamado Aconteceu Comigo. O que é o quadro Aconteceu Comigo? É um quadro onde eu narro algumas situações que eu vivi, que talvez que muita gente nunca pensou. É uma espécie de abro um parêntese, né? Muitas vezes ninguém nunca pensou que fosse vivido, né? E muitas vezes a gente que vive na estrada pensa que é glamour, né? Confunde chamado com isso aí. E é bom que a gente mantenha o povo com o pé no chão, né? Chamado é desafio, chamado é preço, chamado é renúncia, chamado é lágrima, chamado é disposição de servir e muitas outras coisas. E nesse livro a gente trata um pouquinho disso aqui. O Desafios do Chamado é para você que muitas vezes sabe que é chamado, mas ainda não sabe qual é o propósito de Deus. Né? Então, eu creio que esse livro ele vai lançar luz. Eu não tenho nenhuma pretensão de, nesse livro, esgotar o assunto. Não. Eu só abri um pouquinho, né, da cortina para lançar luz, para as pessoas terem bem em mente o que é, na verdade, um chamado. Né? Então, Desafio de Chamado é o nosso terceiro livro, estará logo ali depois à disposição dos irmãos. Amém, irmãos? Livro de Lamentações que vocês escolheram como tema. Nós vamos, se o Espírito de Deus nos permitir, nós vamos para o capítulo 3 de Lamentações e depois vamos para o capítulo 3 do livro do profeta Jonas. Lamentações 3, vocês escolheram o versículo 40, mas eu quero ler o 39 e o 40, que diz assim: de que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. Esquadriemos os nossos caminhos, experimentemo-los e voltemo-nos para o Senhor. Jonas, capítulo de número 3, versículo 4 e versículo 5, que diz assim: e começou Jonas a entrar pela cidade caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias Nínive será subvertida. Versículo 5. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Quantos podem dizer glória a Deus? Lamentações, no capítulo 3, na versão NVT, diz assim: então, por que nós, humanos, nos queixamos quando somos castigados por nossos pecados? Em vez disso, examinemos os nossos caminhos e voltemos para o Senhor. Eu confesso que eu fiquei alegre e, ao mesmo tempo, eu fiquei maravilhada. Porque tratar do tema arrependimento nos dias de hoje é como se fosse tratar de um tema em desuso, de um tema esquecido. Falar de arrependimento é como se fosse falar de santidade. Não dá ibope. Mas nos confronta. E o nosso alvo não é ter ibope, o nosso alvo é o céu. A gente nunca pode perder essa certeza que o nosso alvo é o céu. Mas, na verdade, o que significa se arrepender? Em toda a narrativa bíblica, você vai ver Deus sempre confrontando o povo. Mensagem de massagear ego, mensagem de deixar o povo na zona de conforto. Isso é mensagem de um evangelho sem preço e, portanto, um evangelho sem confronto e, consequentemente, um evangelho sem céu. Mas em toda a narrativa bíblica você vai ver que a preocupação de Deus era confrontar o povo, não para entristecê-los, porque a própria Bíblia explica que nós somos confrontados. E o arrependimento, segundo Deus, produz frutos. Aleluia. Arrepender é sentir pesar por faltas. Arrepender-se é querer mudar de parecer, é mudar a rota, é mudar de rumo, é mudar o trajeto. É reconhecer que o trajeto até então estava errado. Arrepender-se é um retorno.
Aleluia. No livro de Atos, capítulo 17, versículo 30, está escrito: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todos os lugares. Diga comigo, é para todos os homens e é para todos os lugares. Aleluia. A mensagem do arrependimento, ela é tão cabível, ela é tão extraordinária, que a própria Bíblia diz que ela é para todos os homens e é para todos os lugares. Deus anuncia agora para todos os homens e em todos os lugares que se arrependam. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos encontrar no livro do profeta Jeremias, Deus protestando contra a falta de arrependimento da época. Quando você chega no capítulo 8, verso 6, está escrito assim: eu escutei e eu ouvi, e não falam o que é reto. Ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo: o que fiz eu? As pessoas naqueles dias de Jeremias estavam vivendo de forma tão dissoluta, que Deus levanta o profeta e diz: olha, eu tenho escutado, eu tenho ouvido, eu tenho acompanhado, eu tenho observado, vocês não falam o que é reto, e não tem nenhum que se arrependa da sua maldade e sequer se pergunte: que fiz eu? Aleluia. E ele diz mais: cada um se desvia da sua carreira como um cavalo. Olha como é que a Bíblia compara. Aquele que tem falta de arrependimento, Deus coloca como a figura de um cavalo. Como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha. Em outras palavras, ele está dizendo assim: cada um se desvia, cada um toma o seu próprio rumo, cada um faz o que quer, aleluia, como se fosse um cavalo que se arremete com força, com ímpeto, sem freio, na hora da batalha, aleluia. Aí nós encontramos ainda no livro de Jeremias, Deus prometendo ajudar o arrependido. Deus tem algo tão especial com o arrependimento, que tudo, por isso que a Bíblia diz que é um coração contrito e quebrantado, o Senhor não despreza. Aleluia. A gente pode estar com a carga que for, com o erro que for, mas na hora que dobra o joelho, que diz: Senhor, eu errei, me ajuda, me anima, me fortalece, me dá a mão, aleluia, me ensina como sair da situação, me ensina como tomar o rumo, me ensina como consertar o caminho. Ali também terá um Deus disposto a ouvir, um Deus disposto a estender a mão, aleluia, um Deus comprometido com o arrependido, aleluia. E no livro de Jeremias, capítulo 15, versículo 19, diz assim: portanto, assim diz o Senhor, se tu voltares, então eu te trarei e estarás diante da minha face, e se apartares o precioso do vil, serás como a minha boca, tornem-se eles para ti, mas tu não voltes para ele. Todas as vezes que você encontrar a partícula se na Bíblia, você vai entender que aquilo ali está implícito. Uma promessa condicional. O 2 Crônicas, capítulo 7. Está lá escrito: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, então eu ouvirei dos altos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A partícula se estava ali, uma partícula que condiciona. Se você fizer assim, em contrapartida, eu, o teu Deus, agirei assim. Oh, aleluia. Glória a Deus. Nós vamos ver ainda que o arrependimento, ele é tão precioso, que o arrependimento, ele gera conversão, ele gera transformação. Deus não quer simplesmente que a gente se arrependa para que ele veja a gente destruído, para que ele veja a gente angustiado, para que ele veja que a gente errou. Não. Quando Deus leva a gente para o campo do arrependimento, é porque exatamente no campo do arrependimento é onde nasce o renovo, é onde nasce uma transformação, é onde nasce um propósito, é onde nasce um soldado valoroso, é onde nasce um projeto. Sempre Deus vai querer nos encaminhar para o campo do arrependimento, porque é nesse campo onde Deus trabalha, aleluia, para nos moldar,
nos transformar. Aleluia. No livro de Atos 3:19 diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados. Em outras versões diz: cancelados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Sabe o que Deus está dizendo? Eu quero que você se arrependa, porque eu quero apagar essa história passada. Eu quero cancelar o que foi errado. Aleluia. Eu quero trazer um novo tempo. Eu quero trazer um tempo de refrigério, um tempo de renovo, um tempo de transformação, um tempo de mudança. Percebe que o arrependimento, Deus leva você para esse campo para gerar algo novo. Aleluia, glória a Deus. O arrependimento, ele evita destruição. Interessante, irmãos, eu estava hoje lá na casa e lendo a palavra e meditando. O quanto está em desuso as pessoas se arrependerem. Eu não sei aqui, mas eu falo a nível do Brasil. E eu falo para os brasileiros que aqui estão. Eu me lembro que no começo da minha fé, há 40 e tantos anos atrás, quando eu aceitei Jesus como meu Salvador, aceitei Jesus com 16 anos, vou fazer 60. Eu me lembro que era comum nos cultos de Santa Ceia as pessoas se reconciliar. Os irmãos que tinham ofendido os outros, procurar a casa do irmão, procurar a reconciliação. Era comum quem de alguma forma tinha exposto a igreja se levantar e pedir perdão para a igreja para poder tomar Santa Ceia. E às vezes eu fico pensando, meu Deus, quando eu vou a um culto de Santa Ceia, que não há mais essa postura, que não há mais esse posicionamento, eu pergunto, será que nós estamos tão santos assim? Que isso acabou-se? Os crentes da presente época praticamente não viram isso. Não viram. Porque as pessoas vão para o culto, e o mesmo culto de Santa Ceia, e às vezes não tem a noção da seriedade do que é estar diante de Deus naquele momento de memorial. Aleluia. E quando Deus nos leva para o campo do arrependimento, é porque o campo do arrependimento, ele evita a destruição. Aleluia. Lemos no livro do profeta Jonas. E esse livro do profeta Jonas, nós vamos encontrar uma das mais belas histórias de arrependimento. No livro do profeta Jonas, os ninivitas foram poupados. Capítulo 3 e verso 5 diz: e os homens de Nínive creram em Deus, proclamaram jejum, vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que ele faria, e não fez. Aleluia. Na versão NVT diz assim: e Deus viu o que eles fizeram. Aleluia. Glória a Deus. Todas as vezes que houver um arrependimento, haverá uma ação, aleluia, uma ação para evitar a destruição. Satanás quer endurecer o seu coração, Satanás quer fazer você acreditar que está tudo certo dessa forma, mas o Espírito Santo de quem nós somos, a quem nós servimos, aleluia, ele vai nos levar para este campo, para que nós possamos entender, oh aleluia, que o céu é logo aí, oh aleluia, que a eternidade é coisa séria. Oh, glória a Deus. O arrependimento, ele nos devolve o favor de Deus. Eu gosto muito da história do rei Manassés, rei de Judá, lá de 2 Crônicas, capítulo 33. Eu gosto muito quando chega no versículo 12 e 13, que está escrito: em sua angústia, Manassés buscou o Senhor seu Deus e se humilhou. Nessa versão diz assim: se humilhou com sinceridade diante de Deus, do Deus dos seus antepassados. Quando ele orou, Deus ouviu a sua súplica, atendeu o seu pedido, trouxe-o de volta a Jerusalém e a seu reino. Então Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Oh, aleluia.
Uma história totalmente desmantelada. Um rei que havia profanado, havia colocado postes ídolos no templo, havia afrontado a Deus de forma gritante. Mas houve um arrependimento, houve choro, houve súplica. E a própria Bíblia diz que Deus se tornou favorável. Aleluia, ouviu a súplica, atendeu o pedido, trouxe de volta Jerusalém, devolveu o reino. Ouviu a súplica, atendeu o pedido, trouxe de volta Jerusalém, devolveu o reino. O que é isso? É um Deus gracioso, que Ele sempre estará disposto a alcançar o seu povo, a alcançar a sua igreja. Oh, aleluia, glória a Deus. Os pecadores, eles são chamados ao arrependimento. Por quê? Porque essa é a missão primordial de Jesus. Jesus cura? Cura. Jesus batiza? Batiza. Aleluia. Jesus dá bens? Dá. Jesus é abençoador? É. Mas a missão primordial de Jesus, o que significa missão primordial? É o princípio, é a origem, aleluia. É aquilo que vem em primeiro lugar. Tudo que é primordial é aquilo que vem em primeiro lugar. É exatamente levar o homem ao arrependimento. No Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 32, ele diz: eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Oh, aleluia. De tudo que ele diz primeiro, isso aqui. Aleluia. Mas muitas vezes a gente quer a bênção de Deus, mas não queremos o Deus da bênção. Muitas vezes a gente quer tudo que Deus pode nos dar no âmbito humano. Mas nesta noite, eu lhe convido a vislumbrar o que o céu tem para a sua vida. Oh, aleluia. O que o céu tem para a sua vida, dólar não compra. O que o céu tem para a sua vida, patrão não dá. O que o céu tem para a sua vida, governante não sustenta. Arabasine, me arrasou. Nesta noite somos chamados a receber o que o céu tem para nós. Oh, aleluia. Glória a Deus. Muitas vezes a gente se conforma com tão pouco. Aleluia. Muitas vezes a gente se limita a tão pouco, quando na verdade temos um Deus tão poderoso, tão supridor. Aleluia. Um Deus que cuida. E é plano de Deus que os homens se arrependam. Na segunda epístola de Pedro, capítulo 3, verso 9, 2 Pedro, diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. Todas as vezes que você vai encontrar a palavra do arrependimento, ela é uma palavra abrangente, é uma palavra que não é para um grupo seleto, não. É uma palavra para todos. Oh, aleluia. Glória a Deus. O arrependimento é tão importante que a Bíblia fala dessas grandes cidades chamada Nínive. Uma cidade, aleluia, de mais de 120 mil homens. E como o próprio texto diz, homens que não sabiam discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda. Mas se o arrependimento brotou ali, o que eu acho interessante é que onde o arrependimento brota, ele muda o cenário. O que era triste passa a ser alegre. O que era oprimido passa a ser liberto. O que era doente passa a ser curado. Aleluia. O que era abatido passa a ser encorajado. Mas o que é isso? É a força do grande, é a força do forte, é a força do possante de Jacó, é a força daquele que sustenta a sua igreja e o seu povo. Que sé. O arrependimento salvou uma cidade inteira. E muitas vezes você não confia nesse Deus para se arrepender, para que Ele salve você dessa situação. Oh, aleluia. Nínive era uma grande cidade, mas na verdade o que aconteceu em Nínive? Aleluia. A sua malícia tinha chegado ao seu ponto de juízo. Porque Deus, apesar de ser misericordioso, mas Ele não pode deixar de ser justo. E quando a malícia atinge o seu nível
máximo, Deus aplica a sua justiça. Aleluia. O que aconteceu em Nínive? Nínive só tinha 40 dias para decidir o seu futuro. Aleluia. 40 dias. Jonas entra em Nínive. A história é bem conhecida. Jonas não quer ir. Paga navio. Vai para Tarso. Toma outro rumo. Mas Deus traz ele de volta. A mensagem do arrependimento, ela é tão primordial que Deus poderia ter usado qualquer outra pessoa, mas para mostrar que quando ele confia uma coisa para você, olha, não adianta pegar navio errado, não adianta querer tu mudar a rota, não adianta querer se camuflar, não adianta querer fugir, não adianta querer ficar encoberto. Deus te conhece, Deus conhece o teu nome, o teu endereço. Ele te acha e te bota para fazer o que Ele quer, porque Ele é Senhor. Tinha outros para Deus mandar? Tinha. Mas Ele queria Jonas. Tinha outros para Ele entregar a mensagem? Tinha. Mas Ele queria Jonas. E muitas vezes você fica questionando, e muitas vezes Deus lhe entrega uma missão, Deus lhe entrega uma tarefa, e você quer sempre mandar outro, você quer fugir, mas nesta noite, até os fujões e as fujonas, Deus vai pegar, viu? Deus vai pegar. Você vai ter que arrumar um tempo, mas Deus vai pegar você. Para de focar somente naquilo que você acha que te traz benefício. O céu tem resposta. O céu tem saída, o céu tem prosperidade, o céu tem vitória, o céu tem livramento, o céu movimenta mão de homem para assinar decreto em favor de justo que se disponibiliza na obra dele. Acaba com esse negócio de ficar querendo juntar. Nada basta. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Deixa eu abrir aqui um parênteses, que quando eu abro esse parênteses, Deus fala com alguém específico. Eu sou a caçula de uma família de 6 irmãos. E todas as minhas irmãs, todos nós, sempre gostamos de estudar. E eu casei muito jovem, casei com 16, fui mãe com 17. E tem uma irmã minha que é formada e é professora de universidade, é contadora. Tem outra também formada, advogada. E todas as minhas irmãs tinham escritório. Uma tinha escritório de advocacia, a outra escritório de contabilidade. E nunca a gente se via. Às vezes, para poder a gente se ver, eu tinha que ir aos escritórios delas. Bem-sucedidas, cada uma ganhando seu dinheiro. E eu me dediquei a estudar. Fiz um concurso no estado, passei, fui professora por um bom tempo. Mas a minha vida, financeiramente falando, não era o que a delas era. E quando eu comecei a ver elas bem-sucedidas, elas tinham pago o cursinho, queria que eu fizesse direito, e queria que eu fizesse isso, e quando surgia concurso, elas pagavam, e eu ainda me lembro de um concurso da Caixa Econômica, que eu me matriculei. E comecei a estudar, pagar o concurso, pagar o cursinho, e eu fazendo concurso, fazendo cursinho. Quando foi um dia, eu recebi uma ligação de um irmão do Tocantins. Disse, Deus me deu uma palavra para a senhora, hoje de manhã eu orando, e eu estou ligando só para dizer. Deus mandou dizer assim, estuda, mas não passa. E eu chego a tomar um choque, porque aquele homem lá do outro lado do país, praticamente, estuda, mas não passa. Eu estudando para acabar, para fazer o concurso da Caixa, ele disse, Deus manda dizer, estuda, mas não passa, porque o plano que ele tem, a obra que ele tem, não é presa ali. Fiz o concurso, mas já fiz sabendo que não passava. Glória a Deus. Porque esse Deus, quando fala com a gente, ele não é gago, não, meu filho. Para ficar com a conversa lá, as conversas dele é linheira, as conversas dele é bonita, é prego batido, ponta virada. Ele é Deus.
Mas só que quando eu não passei, eu entrei em conflito. E eu fiquei, Deus, uma irmã minha, tão bem-sucedida como advogada, a outra também bem-sucedida, escritório de advocacia, de contabilidade, professora de contabilidade na universidade, e eu. Eu sou só uma professora do ensino fundamental, numa escola de Estado. E entrei em conflito, e fiquei naquele conflito. E nesta noite, Deus me leva a falar isso, porque tem pessoas aqui que precisam resolver conflitos. E eu orando, e certa noite, na madrugada, o Senhor disse assim, por que reclamas que eu não te dei um birô? A ti eu dei mais do que a elas. A elas eu dei um birô, mas a tu, mulher, eu te dei um púlpito. Depois de ouvir a voz de Deus, o meu coração se ancorou na certeza de que Ele cuidaria de mim. Na certeza de que elas poderiam ser bem-sucedidas como fosse, eu ia estar lá para me alegrar com a alegria delas, mas de que eu não dependeria disso para ser feliz, porque o meu Deus é supridor. Os anos passaram, eu mergulhei na palavra e Deus começou a me levantar para aqui, ali, além. E quando foi um dia, numa das visitas que eu fiz à minha irmã Fátima, ela disse, eu estava esses dias lá em casa conversando, e eu disse, rapaz, eu não sei o que é que acontece com a Aparecida, não. Eu só falto morrer de trabalhar, eu ganho dinheiro, mas eu não arredo o pé daqui para canto nenhum, nunca dá certo, nunca dá tempo, nunca tem jeito. Muitas vezes quero ir, os recursos vão embora. E a Aparecida só com esse negócio de Bíblia, de Jesus, de pregar a palavra, conhece já não sei quantos países, eu não entendo que é isso não. Eu disse, pois eu entendo, aleluia, tu trabalha para o homem, mas eu trabalho para o dono dele, eu trabalho para o dono do homem. Nesta noite tenha certeza, buscai em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus não deixará faltar nada na tua tenda. Há pessoas aqui nesta noite que estão com medo porque o vendaval está batendo, mas Deus te diz, aleluia, tenho eu fincado, bem fincado no meio da tua tenda um mastro, aguarda porque o vento sopra, mas a tua tenda manterei de pé, não cairá. Abaixo. Nínive só tinha 40 dias para se arrepender. Era pouco tempo, porque dentro de 40 dias era o tempo que tinha. Naquele tempo não tinha internet, naquele tempo não tinha correio rápido, naquele tempo não tinha um WhatsApp para alguém dizer, passou por aqui na minha rua, um profeta dizendo isso. Não. As mensagens chegavam mais demoradas. E eram mais de 120 mil que precisavam ser alcançados. Aleluia. Mas a Bíblia diz mais, que os homens de Nínive creram em Deus, aleluia, creram em Deus, aleluia, e quem crê em Deus não fica no prejuízo, meu filho. Os homens de Nínive creram em Deus. Os moradores de Nínive proclamaram um jejum. Ei, aonde jejum entra, arrependimento brota, aleluia. Por que é que temos um tempo de tanta dureza de coração? Porque os crentes não sabem mais nem jejuar. Os crentes não sabem mais jejuar. Os crentes não sabem mais nem como é que se faz propósito. Não sabem mais jejuar. Ele entende de pizza, ele entende de macarronada, ele entende de sorvetada, ele entende disso, daquilo outro. Mas eu pergunto a você, qual é o teu conhecimento de jejum? Proclamaram um jejum. Aleluia. Glória a Deus. Creram em Deus, proclamaram um jejum. E não ficou só no jejum. A Bíblia diz que os homens de Nínive todos se vestiram de panos de saco, do maior ao menor. Aleluia. A Bíblia diz mais, diz que o rei ouviu a palavra, saiu do trono, tirou as vestes, vestiu o saco e se assentou na cinza. O rei saiu do trono, tirou as vestes, vestiu o saco e se assentou na cinza. Sabe o que isso representa?
Aleluia. Aquele rei de Nínive, naquele dia, conheceu que havia alguém maior, que havia alguém mais poderoso. E ele se rendeu na cinza diante de quem é verdadeiramente poderoso. Oh, aleluia. Glória a Deus. Ouviu a palavra. Oh, glória. E onde a palavra entra, ela gera. A palavra de Deus, ela é tão poderosa que ela foi falada de Nínive. Não é à toa que Jonas é chamado de o profeta da mensagem medíocre. Alguns estudiosos, alguns comentaristas falam que Jonas foi o profeta da mensagem mais medíocre. Jonas estava tão desgostoso, Jonas estava tão chateado de ter que levar a mensagem ao povo de Nínive, que ele simplesmente atravessa a cidade somente dizendo: dentro de 40 dias, Nínive será subvertida. Dentro de 40 dias, Nínive será subvertida. Mas a palavra de Deus é tão preciosa, ela é tão tremenda, que quando ela sai, ela tem endereço certo. É a única palavra que penetra na divisão da alma. É a única palavra que vai lá e gera mudança, gera transformação, gera nova postura. Essa é a palavra de Deus. Oh, aleluia. A Bíblia diz mais sobre Nínive, que todos os moradores, aleluia, se vestiram de saco, aleluia, e não ficou só neles, até os animais foram vestidos de saco, aleluia. O rei proclama lá em Nínive um jejum coletivo e total, sem comida e sem água. Está escrito, aleluia, Jonas 3:7, sem comida e sem água. Até os animais jejuaram, aleluia. Homens e animais, tudo vestido de saco e clamando fortemente em sinal de humilhação. Jonas 3:8 diz assim: mas os homens e os animais estarão cobertos de pano de saco e clamarão fortemente a Deus e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. No trono, o rei sai e no lombo do rei, saco. No lombo dos súditos, saco. No lombo dos nobres, saco. No lombo dos plebeus, saco. E lá nos animais, era boi vestido de saco, era vaca vestida de saco, era ovelha vestida de saco. No galinheiro, as galinhas vestidas de saco. Todo Nínive vestido de saco. Sabe por quê? Porque há um poderoso que tem comando, que tem domínio, e diante dele a terra se inclina. Rabase, e se comove, porque ele é, ele tem, ele pode e ele faz. Imagine aí o que era no coxo, aleluia, do curral, sem comida e sem água. Imagine o mugido de boi na terra. Imagine aí o que era no galinheiro, sem milho e sem água. Imagine o que era cocoricó na terra. Por isso que a Bíblia diz que os homens e os animais clamarão, e clamaram mesmo. Os homens clamaram pela fala e os animais clamaram pela sua linguagem. Aleluia. O que era isso? É um Deus que tem o poder de perdoar o coração arrependido, trabalhando no cenário. Se boi e vaca se humilhou ao ponto de clamar, foi ter vestido de cinza, imagine, de vestido de saco. Imagine nós que somos crentes, que conhecemos a verdade. É hora de se quebrantar, meu irmão. É hora de clamar, meu irmão. É hora de se arrepender, meu irmão. Jesus está chegando, a trombeta vai tocar, não vai dar tempo de se arrumar mais não. É agora e acabou. Na hora que houver o toque da trombeta, quem estava preparado sobe. E quem não estava, fica para sofrer as consequências que virão depois do arrebatamento. Oh, aleluia. Nínive foi impactada por uma mudança de postura. E, consequentemente, Nínive viveu uma história de escape, de livramento. Aleluia. Nós encontramos o rei dizendo: quem sabe se voltará Deus.
Aleluia. E se arrependerá. E se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. O rei disse assim, olha, vamos enjoar, vamos vestir saco. Quem sabe esse Deus vai se apartar. Era o profeta atravessando a cidade, dizendo, Nínive em 40 dias será subvertido. E o rei dizendo, a gente vai se vestir de saco, a gente vai clamar, a gente vai se arrepender. Quem sabe esse Deus vai se apartar da ira. Ele creu que havia um Deus irado. Era pagão, era, não conhecia Deus, não conhecia, mas ele creu que havia um Deus irado com o procedimento de Nínive, e ele resolve se humilhar e declarar jejum e humilhação coletiva para que houvesse escape. O rei inteligente, esse aqui não quis pagar para ver, não foi um faraó da vida, não. O rei de Nínive era inteligente. Aleluia. Nós encontramos ainda em Nínive o conflito de Jonas. Porque Jonas, segundo ele mesmo declara, ele não queria pregar lá, porque ele sabia que Deus era misericordioso. Aleluia. Pelo contexto dá para a gente ver que Jonas aborreceu os ninivitas antes mesmo de ir lá. Mas deixa eu dizer uma coisa. Não adianta você aborrecer a quem Deus não aborreceu. Não adianta, porque o fato de Jonas achar que aquele povo era inimigo dele, nem sempre teu inimigo é inimigo de Deus. Aleluia. Deus pode querer levantar você como levantou Jonas para levar arrependimento onde jamais você imaginou que haveria. Aleluia. Interessante, irmãos, é que a gente vê Jonas no capítulo 2, do ventre da baleia, Jonas clamando por misericórdia. Mas o mesmo Jonas que clama por misericórdia no capítulo 2, ele agora nega a misericórdia no capítulo 4 para os ninivitas. Aleluia. Jonas 2:2 diz assim, na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei e tu ouviste a minha voz. O que Jonas viu ali, ele diz, as águas têm passado sobre a minha cabeça. O ventre daquela baleia foi tão terrível para Jonas que ele comparou ao ventre da baleia, ele comparou ao ventre do inferno. Aleluia. Mas ele clama por misericórdia. E muitas vezes você acha que a misericórdia de Deus ela é só para você. A misericórdia de Deus é para teu patrão. A misericórdia de Deus é para aquele teu amigo do trabalho. É para aquele que bebe, é para aquele que se droga, é para aquele que se prostitui. Essa misericórdia, Deus quer fazer de você o profeta daquele lugar, para que o povo entenda que a misericórdia é disponível. Aleluia. Glória a Deus. Quando chega no capítulo 4, Jonas que clamou, diz, na minha angústia clamei ao Senhor, e ele ouviu a minha voz. Quando chega no capítulo 4, que ele vê que Deus vai resgatar Nínive e vai dar uma chance. Versículo 2 e 3, ele diz, e orou Jonas ao Senhor e disse, não foi isso que eu disse? Estando eu ainda na minha terra? Ele faz uma pergunta. Pelo contexto da pergunta de Jonas, dá para você entender que aquilo ali já era um diálogo já corriqueiro entre Jonas e Deus. E Jonas argumenta com Deus e diz, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra, por isso eu me preveni, fugindo para Tarsis. Ele comparou, ele maquiou desobediência com prevenção. Por isso eu me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és um Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que tu te arrependes do mal. Peço-te, pois, tira-me a minha vida, porque melhor é morrer do que viver. Clamou por misericórdia no capítulo 2, mas quis negar misericórdia no capítulo 4. E quantas vezes a gente fica que nem Jonas, a gente quer uma misericórdia de Deus para a gente quer ser ajudado, a gente quer ser perdoado, a gente quer ser ouvido, e muitas vezes a gente quer negar essa mesma misericórdia para o nosso irmão. A gente quer negar essa misericórdia para aquele que trabalha com a gente na repartição, que não tem. Veja só, era um homem que tinha conhecimento de Deus, pedindo misericórdia.
Mas quando chega no capítulo 4, ele quer negar a misericórdia para quem não conhece a Deus. Ele quer negar a misericórdia para quem nunca teve intimidade com Deus. Ele simplesmente quer negar a misericórdia para um povo que ele já não gostava. Quem é você quando você não gosta de alguém? Você costuma falar da misericórdia de Deus mesmo para quem você não gosta? Ou você retém a misericórdia só para você? Aleluia. Ainda que algumas circunstâncias, que algumas situações, elas tenham que desgostar você, em se tratando de salvação, em se tratando de transformação, Deus tudo fará para que haja resgate. Quando ele viu que o rei se arrependeu, quando ele viu que o povo... Jonas jamais imaginou que o povo ia se vestir de saco. A profecia, a palavra poderia ser medíocre, mas o Deus que queria alcançar aquele povo não tinha mediocridade alguma. Deixe-me dizer uma coisa, independente do que você fizer, independente do que você quiser, independente do que você pensar, a missão de Deus é levar o homem ao arrependimento. E você é o porta-voz de Deus para que este arrependimento chegue. Não adianta pegar o rumo errado, não adianta querer maquiar a situação, não adianta querer tapar sol com a peneira. Deus nesta noite brada, eu quero contar com você na minha obra. Qual é a desculpa de hoje? Ai, que assé. Lebate. Jonas sai, caminho de 3 dias, atravessando Nínive, com a mensagem medíocre, desejando no coração que não acontecesse nada e eles fossem tudo para a peia. Mas Deus, que não é menino e que não depende de você para executar propósito e projeto que é dele. Ai, que assé. Irmã Aparecida, mas a senhora acabou de dizer que eu vou ser o porta-voz. É, de uma forma ou de outra é. Ou você é porta-voz levando a mensagem de bom grado, ou então Deus vai usar a sua vida e vai usar a peia que ele vai lhe dar no seu lombo para mostrar que ele é Deus e que ele faz como ele quer. Ah, que assé. Oh, aleluia. Jonas atravessa a cidade, mensagenzinha ali, rasa, achando que Deus não ia fazer. Aleluia. Ele nunca imaginou o rei descer do trono, tirar suas vestes, vestir saco. Oh, aleluia. Depois que ele viu a repercussão da cidade, depois que ele viu o boom da mensagem, a mensagem era fraca, mas o Deus na mensagem era forte. A mensagem era pequena, mas o Deus da mensagem é grande. Oh, aleluia. A mensagem tinha um portador com dupla intenção, mas tinha um mandatário com a intenção única: levar a Nínive ao arrependimento e ao livramento e ao resgate. Depois de tudo isso, o texto do capítulo 4, o capítulo 4 de Jonas, das duas uma. Ou você lê e ama, ou você lê e diz assim: mas rapaz, mas que caba desmantelado foi esse nessa hora dessa mensagem? A Bíblia diz que ele desgostou-se extremamente. E ficou ressentido. Não tem um tipo de crente que é desobediente, é todo magoado, todo cheio de não me toque. Carga torta, tu vai ficar ressentido por quê? Quando a peia desce no teu lombo, não é porque era para outro, não, é porque peia de 10 tu apanha só, porque é desobediente. Ai, que assé. Ficou todo ressentido. Ficou todo magoado, desgostou-se. Aí o que é ressentido? E hoje eu fui cedo para o dicionário. É magoado, é abalado,
é ofendido, é despeitado, é que se ressente com facilidade. Tem gente que é todo ressentido. Se você não der a paz do Senhor escancarando, irmão, falou mal, falou comigo. Acaba de ser melindroso. Aprenda a ser crente. Você não depende de um sorriso largo para você ser feliz, não. Você tem um Deus que é superior a tudo isso. Sirva a Deus com a alegria da alma. Sirva a Deus sabendo quem você é. Quem é o Deus que te chamou e te capacitou para estar aqui. No nosso nordestinês, Jonas estava chateado, encabulado. Aí talvez você pense que Deus vai lá, meu filho, mimimi. Não, mimimi é coisa nossa. Deus não vai estar com ajeitadinho, não. Pelo contrário. Deus tem a lapada do tamanho do lombo de cada um da gente. A lapada de Deus, eu ainda me lembro uma vez que eu estava orando de madrugada. Aí o que Deus falou comigo? Tem umas coisas que Deus fala com a gente em oração. Quem diz assim, que coisa? Aí Deus me trouxe a lembrança. Quando eu era menino, meu pai era relojoeiro. E quando eu chegava na oficina do meu pai, uma das coisas que me chamava a atenção, que eu via aquele monte de peça, aquele monte de relógio desmontado. E meu pai botava cada peça, botava aquela lente no olho, cada pecinha lá dentro do seu lugar. E eu ficava maravilhada. Mas tinha uma coisa que eu era doida, eu nunca fiz, mas eu era doida para roubar da oficina de papai. Era um martelinho desse tamanho que ele tinha, lindo. Ele colocava o pinozinho com aquele martelinho, ele encaixava. E quando foi uma madrugada, que eu estava orando, apresentando uma determinada causa, uma determinada pessoa, Deus falou assim, lembra do martelinho da sua infância? E eu disse, lembro. De repente veio aquela lembrança. Eu na oficina, admirada com aquele martelinho. Eu já vi aquele martelinho já na mão das minhas bonecas. Deus disse, há pessoas que eu trabalho com elas, com martelinho de relojoeiro. Eu coloco o pino e uma pancadinha eu já encaixo. Ele aprende. Mas tem outras que eu tenho que trabalhar com a marreta de borracheiro, que é para desembeiçar o camarada. E eu me alegrei naquela oração. Eu disse, é mesmo, Senhor. Então, quando eu precisar do encaixe, vai trabalhando só com o martelinho. Oh, tenha misericórdia de mim. Há muitas vezes você vê Deus trabalhando com martelinho, você se endurecendo, e Deus trabalhando com martelinho, aí Deus, espera aí, lá vem a marreta, meu filho, para entrar em cena. Acorda, desperta, entende, oh Barracé, que Deus está falando com o seu povo, com a sua morena queimada pelo sol da justiça. Oh Barracé. Jonas tem livramento, sai do ventre do peixe, clama no capítulo 2, mas nega a misericórdia no capítulo 4. Deus disse, espera aí, eu agora vou trabalhar com a marreta. Trabalhei de um jeito, lhe dei chance, mas agora, aleluia, camarada ressentido. Não tem um tipo de crente desobediente que ele faz as coisas ao contrário do que Deus está mandando, ainda fica todo encabulado, porque não dá certo. Claro que não dá. Na contramão de Deus, não tem como dar certo, meu filho. Oh, aleluia. Nínive atraiu o favor de Deus, Nínive atraiu a misericórdia. A Bíblia diz, e viu Deus como se converteram, e o mal que tinha dito que faria, não fez. Oh, aleluia. E o que é misericórdia? Misericórdia é quando Deus não dá aquilo que eu mereço. E o que é favor? É quando Deus dá o que eu não mereço. Quando Deus lhe dá alguma coisa, você sabe que você não merecia, aquilo é favor, é graça. Aleluia. E misericórdia é quando você sabe que merecia o julgamento, mas Deus chega com a graça e a misericórdia. Aleluia. Nínive foi a cidade alcançada, resgatada, aleluia, em sua época. Uma grande cidade inteiramente alcançada pela misericórdia, pela compaixão divina. O que é misericórdia? Extrema piedade. Aleluia. Ele se sente todo ressentido. Aleluia. Olha só as atitudes reprováveis de Jonas. Primeiro, ele fugiu diante da face do Senhor, mesmo sabendo, mesmo conhecendo, mesmo sabendo que diante de Deus ninguém se esconde.
Aleluia. Segundo, ele expôs muita gente ao perigo. Quando ele entra naquele barco, um bocado de gente sofreu com Jonas. A tempestade veio por causa de Jonas. E isso nos ensina o quê? Aonde houver um desobediente, meu filho, às vezes é só um dentro da casa, a família toda paga preço, porque tem um desobediente dentro do barco. Mas nesta noite o Espírito de Deus, de quem nós somos e a quem servimos, diz: alce a vela, porque eu vou dar escape a toda a embarcação. Alce a vela, porque vou soprar vento de salvação. Alce a vela, porque vou levar a embarcação para porto desejado. Oh, aleluia. Segunda atitude reprovável do profeta, que onde ele expôs muita gente inocente ao sofrimento. Terceira atitude reprovável do profeta Jonas: conseguiu dormir na hora do caos, na hora da crise. Meu filho, hora de caos, hora de crise, não é hora de dormir, não. Dormir que a gente já é demais. Na hora do caos, na hora da crise, é hora de clamar, é hora de clamar por misericórdia, é hora de jejuar, é hora de se arrepender. Conseguiu dormir na hora do caos. Qual foi a outra atitude reprovável de Jonas? Quando ele foi interrogado, ele usou o título de ser temente, quando sua atitude negava totalmente esse temor. Quando chega no capítulo 1, versículo 8 e 9, então lhe disseram os marinheiros: declara-nos agora, tu, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és? Aleluia. Ele disse: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Ora, teme ao Deus do céu e conseguiu fazer essa manobra toda. Imagine se não temesse. Ele usou a palavra de ser temente. Ele maculou, ele manchou essa palavra temente. Aleluia. A outra atitude reprovável de Jonas: só obedeceu depois que foi confrontado. Depois que experimentou barriga de peixe. Eu pergunto aqui nessa noite, eu ganho liberdade e graça, autoridade para perguntar: meu filho, minha filha, quer ser obediente ou quer dar um passeiozinho na barriga do peixe? Quer aceitar propósitos ou quer dar um passeio na barriga do peixe? Oh, aleluia. Ele desconheceu, aleluia, totalmente que aquela cidade era importante para Deus. Ficou desgostoso, sem nenhum motivo. Olhe como Jonas, quando chega no capítulo 4, que eu leio, não parece nenhum homem experiente. Não parece nenhum profeta experiente. A Bíblia diz que ele se desgostou-se, aleluia, pediu a morte. E tem mais, Jonas achou pouco, saiu da cidade e se assentou ao oriente da cidade para ver o que aconteceria. Fez uma cabana, aleluia, para ver o que é que ia acontecer. Ele sai do papel de protagonista para o papel de espectador da história. Aleluia. Escute, todas as vezes que Deus lhe chamar para ser parte de uma história, você assuma o papel que Deus está lhe dando. Aleluia. A Bíblia diz que fez Deus, o Senhor, nascer uma boboreira que subiu em cima de Jonas para o livrar do enfado. E Jonas se alegrou em extremo pela boboreira. Aleluia. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, o qual feriu a boboreira e esta morreu. Deus tem uma maneira de ensinar para a gente, né? Faz uma boboreira nascer. O profetinha tem a cabeça aliviada. Era quente, sol causticante. O profeta estava agoniado com aquele calor, mas gostou da sombra, melhorou o enfado. Mas no outro dia um bichinho veio e destruiu a boboreira. Aleluia. E quando o versículo 8 diz: e aconteceu o quê? Aleluia. Agora eu acho interessante que Deus tem uma maneira. Deus é um pedagogo por excelência. Eu acho que é por isso que eu sou tão apaixonada pela pedagogia.
Porque Deus tem uma maneira de ensinar as coisas para a gente que, se fosse outro para ensinar, a gente não aprendia. Mas quando é ele, o camarada aprende, ou por bem ou por mal, mas o camarada aprende. E o que eu acho bonito na escola de Deus é que na escola de Deus você não adianta copiar. Não adianta você colar. Na prova, quando a gente está no colégio, a gente olha a prova do outro, dá uma olhada lá e responde aqui se dá bem. Mas, meu amigo, a prova do irmão não tem como você sair vitorioso, porque a sua prova ela é tão pessoal, ela tem os caminhos tão detalhados, ela tem pormenores que somente você tem condição de passar por ela para ser aprovado ou reprovado. Aleluia. Que eu acho interessante isso. E aconteceu o quê? Aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. Mas o vento era calmoso, uma parecida mas feriu. Aleluia. E o sol feriu a cabeça de Jonas e ele desmaiou. E desejou com toda a sua alma morrer. Jonas desejou, a Bíblia diz, com toda a sua alma morrer. Aleluia. Glória a Deus. Ainda disse, melhor é morrer do que viver. Aí chegou o momento do diálogo. Quando Deus interpela Jonas e diz, Jonas, venha cá. É razoável que te enfades assim por causa da borboreira? Aleluia. E ele revida, viu? Estava atrevido todo. E é justo também que tu me enfade a ponto de eu desejar morrer? Aí, camarada estava cheio do ego, né? Aí Deus disse assim, tu tivesse compaixão. Olha qual foi o motivo da borboreira. Aleluia. Tu tivesse compaixão da borboreira, pela qual tu não trabalhastes, nem a fizeste crescer. Em uma noite nasceu, na outra noite pereceu. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua esquerda, e também muitos animais. Você teve misericórdia de uma borboreira que você não pagou nada, você não fez nada por ela. Esse povo, eu investi nele. Este povo, eu sou o criador deles. Este povo é alvo meu. Jonas tem mais de 120 mil homens. Eita, que esse Deus sabe responder. E quando ele responde, é bonito. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor Deus fez nascer. O que eu acho interessante é isso. O Senhor Deus fez nascer. No caso de Jonas, foi uma borboreira. Para conscientizar ele da missão. O que é que Deus precisa fazer nascer para conscientizar você da sua missão? Oh, aleluia. O que é preciso Deus fazer para você entender, aleluia, que tem um objetivo? Você não está vivendo dias de uma Alice no País das Maravilhas, não. Deus te chamou e te plantou nesta casa. E te fez congregar neste lugar. Aleluia, te fez trabalhar onde você trabalha, morar onde você mora, porque tudo está escrito. Aleluia, há um projeto de Deus em curso e nesta noite o Espírito de Deus diz, crê tão somente porque eu quero abrir os teus olhos para ver a envergadura do que eu tenho na sua vida. O Senhor Deus fez nascer. O Senhor Deus fez nascer. Que nesta noite tem que nascer tomada de consciência. Nesta noite tem que nascer entendimento de propósito. Nesta noite tem que nascer arrependimento, mudança de rota. Nesta noite tem que nascer quebrantamento. Nesta noite tem que nascer rendição. Aleluia. O Senhor Deus faz nascer. O que é que você quer que Deus faça nascer na sua vida, na sua história, no seu trajeto? Que assé. Deus faz cada coisa que você fica maravilhado e até muitas vezes assustado com o agir de Deus. Mas não se preocupe,
Aleluia. Ainda que a boboreira morra, ainda que, aleluia, surja a baleia no cenário, ainda que surja a tempestade, ainda que surja o porão, Deus está disposto a acordar ainda hoje crente dormente. Deus está disposto ainda hoje a levantar um povo encorajado. Deus está disposto ainda hoje a tocar a trombeta do despertamento, porque o tempo é agora. A igreja da presente época precisa se posicionar. Há um evangelho que precisa ser pregado. Há uma nação que precisa ser alcançada. Deus não lhe transportou do Brasil até aqui só para ganhar dinheiro, não. Deus te transportou para você ganhar alma, para você ganhar vida, para você ganhar rico, para você ganhar pobre, porque todos necessitam do céu e da misericórdia. E é necessário que você seja o canal deste despertamento. Vamos ficar de pé. O Senhor Deus fez nascer. Eu quero que você olhe para quem está do seu lado, com o olho de quem crê, e abra a sua boca de uma forma profética e diga: o que é que preciso nascer na sua vida? O que é que é preciso nascer? Você vai orar por esse irmão, você vai orar por essa irmã. Aleluia. Porque o Deus que faz nascer está no recinto. Oh, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Deus tem uma maneira tão linda de fazer as coisas nascer, que eu abro um parênteses aqui só para relatar rapidinho isso aqui. Eu tenho uma médica que até hoje é minha médica, mas houve um tempo que eu pensei em deixar de ir para ela, porque é aquele tipo de médica que não se envolvia com o paciente. E um dia eu conversando com minha sobrinha, eu falei assim: você ainda é paciente, doutora fulana? Ela disse: sou. Eu disse: mulher, eu vou apresentar os exames, é a última vez que eu vou lá, porque apesar dela ser uma médica muito eficiente, mas ela é praticamente inalcançável. A gente quer assim conversar com ela sobre o tratamento, mas ela é muito fria. Ela disse: realmente ela é muito fria. E eu fui naquele dia apresentar aqueles... Eu estou dentro do contexto de o que é que o Senhor faz nascer. Para que você entenda que lá na sua repartição de trabalho, pode ter o dólar que tiver, o carrão que tiver, a mansão que tiver, a empresa que tiver, a riqueza que tiver. É cego, meu filho. É pobre, é miserável e é nu. Não tem a riqueza que você transporta. E eu me lembro que eu fui para apresentar aqueles exames no meu coração. Eu disse: eu apresento os exames. E é a última vez que eu vou lá. Entrei, apresentei os exames, e ela, como sempre, muito fria, muito indiferente. Quando eu apresentei os exames, que eu botei os exames debaixo do braço, que vou sair na porta, que eu pego na maçaneta, o Senhor que faz nascer disse: vire para ela e diga para ela que eu sou Deus que vejo o que está acontecendo na casa dela com as duas filhas dela. E que eu vou entrar com providência. E que eu isso. E Deus foi me dando as palavras de repente. Foi no de repente de Deus. Eu parei na maçaneta da porta, deixei a porta fechada, virei e disse: doutora, Deus manda dizer para a senhora que Ele é o Deus que tem visto as suas lágrimas e que Ele vai alcançar e vai entrar naquela situação onde a senhora está vivendo com as suas duas filhas. Porque Deus vai fazer assim, 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 assim. Aquela mulher que parecia um iceberg derreteu. Oh, aleluia. Por que é que você está narrando isso, irmã Aparecida? Para que você conheça, para que você entenda, para que você creia, que você transporta aquilo que o mundo está sequioso, desejoso para receber. Ela olhou para mim, aí começou a chorar. Ela pediu licença, foi lá no banheiro do consultório para se recompor, lavou o rosto, enxugou e veio, olhou para mim e disse: que coisa linda, o que é que você é? Eu disse: a senhora não é médica? Ela disse: sou. A senhora não cuida do físico? Sou. Pois eu trabalho com o doutor Jesus que cuida da alma. Eu sou assim uma espécie de assistente dele. Olha como eu estava importante. Eita!
Aleluia. Quem tinha entrado murchinha cresceu naquele consultório. Eu disse, eu sou uma espécie de assistente dele. Ela disse, como é que é isso? Eu disse, a senhora é o quê? Eu disse, eu sou missionária, eu prego a palavra de Deus. E ela olhou e disse, e como é que a senhora sabe dessas coisas? Eu falei, eu não sei. Aleluia. Eu fiz igual a Daniel, mas há um Deus no céu que revela segredo. Oh, aleluia. Eu não sei não. E ele não revelou a mim porque em mim haja mais graça. Ele revelou porque ele é misericordioso. E ela olhou para mim e disse, que coisa linda. Continue nessa sua missão. Porque o mundo está precisando muito desses assistentes de Jesus. Olha, aleluia. Entenda que você faz parte de uma engrenagem. Aleluia. Deus conta com você para a igreja avançar. Deus conta com você para o evangelho ser proclamado. Deus conta com você para que haja vidas ouvindo a palavra, para que haja arrependimento gerado, e havendo arrependimento a conversão, e havendo conversão o céu ganha e o inferno retrocede. O Senhor Deus fez nascer. Eu não sei o que vai nascer aqui hoje, mas eu sei que vai nascer algo. Algo que o pastor Bruno não pode fazer. Algo que a missionária Aparecida não pode fazer. Algo que o nobre casal de cantores não pode fazer. Mas o Senhor que faz nascer. Ele está no ambiente. Cata a mão de quem está do seu lado e vamos orar. E vamos dizer, Senhor, nós somos o teu povo. Nós não queremos retroceder como retrocedeu Jonas. Nós não queremos uma mensagem pequena, uma mensagem limitada. Nós queremos que o nosso coração se dilate. Nós queremos ser porta-voz do céu. Nós necessitamos ser o canal de alcance de vidas. Me ajuda para que na repartição do meu trabalho eu alcance vidas. Maravilhoso Deus, Pai de bondade, em nome de Jesus, a tua igreja ergue a voz. A tua igreja entra na tua presença, na certeza que tu és galardoador, ajudador, que tu és amparo, que tu és Deus de propósito, Deus de projetos. A tua palavra diz que o Senhor Deus faz nascer, e nesta noite nós estamos crendo aqui, Senhor, que tu vai fazer nascer no coração de cada crente o objetivo, o propósito, o desejo de ser, Senhor, instrumento teu na repartição de trabalho, lá, Senhor amado, no campo do estudo, Senhor amado, diante dos patrões, diante dos homens, diante de uma sociedade ímpia e apartada da tua vontade. É lá que nós queremos que tu faça nascer o nosso chamado, nascer os propósitos, nascer, Senhor amado, os teus projetos. Usa o teu povo, Senhor, usa o teu povo como teu porta-voz, usa o teu povo, Senhor, como porta-voz desta aliança, usa o teu povo como porta-voz de conserto, usa o teu povo como porta-voz de mensagem de arrependimento, usa o teu povo, Senhor, que cada homem, cada mulher, cada servo, cada serva tua, que aqui está nesta noite, ele seja instrumentalizado, ele seja, Senhor amado, cheio, nutrido pelo teu Santo Espírito, ele possa ser canal de alcance, ele possa ser, Senhor amado, canal de privilégio para um mundo perdido. Deus, que esse homem, esta mulher, aprenda a falar da tua palavra naquele lugar. Tira a timidez, tira, Senhor amado, todo impedimento, encoraja e capacita, porque eu creio que hoje está nascendo aqui, eu creio que hoje está nascendo aqui, eu creio que o Senhor que faz nascer está capacitando soldados, está capacitando exército, está capacitando vidas, que os teus filhos vejam o teu trabalhar dentro da sua casa, o teu trabalhar dentro das circunstâncias. Deus, eu não conheço os meandros desta nação, eu não conheço, Senhor, as repartições desta nação, mas eu clamo pelo povo que aqui está, eu clamo para que tu use, Senhor amado, que tu use leis
planos e projetos para beneficiar o teu povo e a tua igreja neste lugar. Que haja caneta assinando vitória, que haja caneta assinando, Senhor, o que precisa ser assinado. Abre, Senhor amado, abre gavetas, abre, Senhor amado, abre, Senhor armário, desengaveta papéis, dá um sopro ali, faz o que estava embaixo vir para cima e faz que seja assinado decretos em favor do teu povo e que a tua igreja possa contar a vitória. Em nome de Jesus, nós já te agradecemos. Amém. Olha para quem está do seu lado e diga: o Senhor faz nascer.